deixa eu convidar para o nosso convidado de hoje aqui, que é um dos economistas brasileiros de maior experiência internacional, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. O Paulo é um velho conhecido nosso aqui, eu acompanho o Paulo desde os tempos da FGV, lá atrás, em que ele era um jovem rebelde, o único que fazia contraponto à ortodoxia da FGV. Paulo, obrigado por sua participação aqui. Como é que você está vendo esses primeiros movimentos? Eu que agradeço, Nassif. Como é que você está vendo esses primeiros movimentos aí dessa frente ampla, Paulo? Olha, na parte da política externa está indo muito bem. O Lula tomou uma decisão muito acertada de ir à COP, né? E lá falou muito bem, se posicionou muito bem numa questão tão crucial como é a questão ambiental, né? O maior problema dele é interno, né? Eu procurei desenvolver esse argumento no artigo que vocês publicaram hoje sobre o Lula, as voltas com o capital financeiro. Na verdade, o Lula tem 3 grandes forças que são essencialmente hostis a ele, ainda que algumas delas disfarcem, né? A extrema-direita bolsonarista, o centrão fisiológico e o capital financeiro. Esse último tem como desdobramento importante a mídia tradicional, que hoje basicamente ecoa os interesses da turma da bufunfa, como eu costumo dizer, né? Que ela foi comprada por eles, né? Então, eu sustento o seguinte: o quadro que o Lula enfrenta é muito difícil, porque ele tem que lidar com 3 forças hostis, que às vezes, inclusive, se aliam, né? A extrema-direita, o capital financeiro e a direita fisiológica se uniram para patrocinar esse desastre que foi o governo Bolsonaro, né? Então, nós temos hoje um desafio imenso que eu acho que poucos políticos brasileiros, talvez nenhum, fora o Lula, tivesse condições de enfrentar, né? Paulo, eu acho que o seu fone de ouvido está dando um ruído aí, viu? Eu não sei Agora se é o microfone. Não sei se é o microfone balançando. Talvez esteja roçando o microfone, vou tomar cuidado aqui. Tá bom. Tá. Paulo, e em relação aos organismos multilaterais, que de um lado o Brasil atrasou todos os pagamentos, de outro teve aquela indicação para o BID lá do Cabeça de Planilha. Aliás, eu falo do Cabeça de Planilha porque eu criei a expressão em homenagem a eles lá também. Esse aí é o típico Cabeça de Planilha, né? Esse Ilan, de nome impronunciável, Goldfein, né? Ele é o típico funcionário do status quo, né? E foi uma pena que a sucessão do BID tenha coincidido mais ou menos com a eleição, porque o governo eleito, o presidente eleito, não se sentiu em condições de barrar a indicação de um nome que é hostil à agenda futura do governo. Ele é essencialmente um financista ligado ao Tesouro Americano, à comunidade judaica. Ele, na verdade, é judeu brasileiro, nasceu em Haifa, Israel. E a comunidade judaica tem muita presença no Tesouro Americano, no Fundo Monetário, nos organismos internacionais, não só nos bancos privados. Então, ele de brasileiro só tem o passaporte. E foi um teste importante para o governo eleito, que não foi bem sucedido, viu? Porque a pressão da mídia foi interessante nesse caso. É um caso relativamente pequeno, considerando tudo que ainda vai acontecer, que o BID é importante, mas também não é central assim para o Brasil, né? Então você tinha ali um teste importante de como a frente ampla que elegeu Lula ia se comportar. E você viu uma divisão dentro da frente ampla, com um lado tentando sustentar a candidatura indicada pelo Bolsonaro, desse funcionário do status quo, e outro tentando barrar. Essa divisão imobilizou o governo. O meu receio é que isso volte a acontecer em situações mais importantes do que o BID, né? Que é na formação da equipe econômica do governo. E por isso eu escrevi esse artigo. É interessante como que o mercado está atuando. Você pega a Veja é um braço do BTG hoje, aí Veja, Exame e tudo, né? Eles estão queimando o Haddad, usando como argumento que o Haddad é arrogante. Primeiro, que quem conhece o Haddad sabe que o Haddad não é arrogante. Segundo, que isso não é argumento para desqualificar um candidato a ministro da Fazenda, né? E, ao mesmo tempo, o André Esteves manda recado para o Lula, que ele está disposto a aplainar as resistências do mercado contra o Fernando Haddad. Ou seja, o veículo dele ajuda a criar a resistência e ele faz um jogo duplo. Se consegue derrubar o Haddad, melhor. Se não consegue, ele passa como o cara que ajudou a avalizar o Haddad. Esse mercado, o mercado geral é meio ruim, mas o nosso aqui é danado, né, Paulo?
é um grupo de pessoas muito atrasado, que tem uma visão estreita do país, do mundo, né? E então esses movimentos fazem parte de uma espécie de teatrinho, né? Que é o seguinte, no fundo, querem influenciar o Lula para indicar o ministro da Fazenda mais palatável possível a eles. Não sendo mais palatável, pressionar esse possível futuro indicado, no caso o Haddad, a formar uma equipe econômica conservadora, se cercar de secretários do Tesouro, de Economia, etc., com nomes palatáveis a eles. Isso aconteceu com o Palocci, lembra? O Palocci, Sim. que era um político Sim, do PT, se cercou de economia, de cabeças de planilha, para usar a sua expressão, né? Entre eles o Joaquim Levy, que depois seria o ministro da Fazenda desastrado, né? Então, Otaviano Canuto, quem mais? Márcio, como é que é o nome daquele do INSPER? Esqueci agora. Marcos Lisboa. Esse tipo de gente que serve aos interesses financeiros é o que eles querem ver posicionados. Se não conseguirem o ministro da Fazenda, vão tentar conseguir o ministro do Planejamento, vão tentar povoar o Ministério da Economia ou da Fazenda com funcionários do status quo, tudo para tentar garantir a continuação de uma situação que é muito favorável a essa elite financeira. Eles já têm o Banco Central, lembra? Já tem o Banco Central, porque a lei de autonomia colocou lá um presidente do Banco Central que é um executivo vindo do Safra, não é? Do Banco Safra. Mas é interessante que eu estava lembrando do... enquanto a Veja dava essas porretadas aí no Haddad, eu publiquei um trecho de um relatório do Mansueto de Almeida. O Mansueto de Almeida é o pai dessa lei do teto, que é um dos capítulos mais tenebrosos da história econômica do Brasil. E hoje é economista-chefe do BTG. E no meio, lá, ele analisando o mercado, ele fala: a Fazenda está entre o Alexandre Padilha e o Haddad. O mercado prefere o Padilha, que, por não conhecer a economia, seria mais manipulável. Né? Então, digamos, o receio, efetivamente, é que o Haddad coloque em prática aí um processo de desmonte dessa indústria da dívida pública aí, de forma competente, né? Porque impedindo as desestabilizações que o mercado costuma recorrer para derrubar ministros. Né? Pedro, o Paulo, seja bem-vindo. Política internacional, geopolítica aí. Não, só um depoimento pessoal, mas eu fui aluno do Haddad, né, no DCP, no Departamento de Ciência Política da USP, ali na FEFELESH. O Haddad é muito acessível, todos os alunos, as alunas, tinham muita tranquilidade para chegar nele, né? É o oposto do que está sendo pintado agora, e sem contar um excelente professor, depoimento pessoal, e sem contar também, Nassif, a vida acadêmica dele, né? O Haddad, ele vem da São Francisco, depois ele faz mestrado em economia, ele tem belíssimos livros sobre economia, discutindo Giovanni Arrighi, né? Tem A Grande Ilusão, coisas avançadas, e depois ele faz doutorado em filosofia com o Paulo Arantes. Ele não é qualquer coisa, é um dos homens mais preparados aí nesse sentido, né? Agora, a experiência pública, não é isso, Nazir? Vamos só falar boa noite para o Paulo Nogueira, né? Paulo, é um prazer estar contigo aqui, você é uma referência para toda uma geração. E só lembrando aqui também que o Paulo Nogueira é júnior, né? Nogueira Batista Júnior, porque ele foi filho do grande diplomata, o Paulo Nogueira Batista, e tem uma história belíssima no Itamaraty. E o Samuel Pinheiro Guimarães, o embaixador, que é um dos maiores diplomatas da história desse país, costuma dizer, Paulo, que o Itamaraty é dividido antes e depois do seu pai. E eu sempre abro o meu curso com o livro do Samuel, 500 anos de periferia, e o seu, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Então, eu queria perguntar para você, Paulo, obrigado pela sua presença, você que trabalhou no Fundo Monetário Internacional, representando bravamente os interesses do Brasil ali, né? E trabalhou, foi vice-presidente do primeiro Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que hoje tem uma figura extraordinária lá na frente. Como é que você vê essa política do Lula 3, a política econômica externa, sobretudo, em outro momento? Porque agora o mundo mudou, né? Entre Estados Unidos e China, qual é a sua visão? É verdade que o momento é outro, é mais difícil, sob certos pontos de vista,
mas também é uma oportunidade singular que não existia na mesma medida na época em que eu estava lá e que o Lula foi presidente pela primeira vez. Essa oportunidade se deve ao fato de que o Lula, como político, cresceu muito em prestígio, em respeito, não tanto no Brasil, porque esse país aqui precisa melhorar muito ainda, mas no resto do mundo. O resto do mundo acompanhou a trajetória dele, viu como ele resistiu a uma perseguição implacável e a imagem dele no mundo cresceu mais ainda. Entende? Então ele é hoje um líder mais respeitado ainda do que era quando foi presidente. E nós temos hoje uma situação singular. O Brasil continua a ser a grande nação que era, e continua sendo em termos de tamanho, né? O Brasil que não cabe no quintal de ninguém. Mas o Lula entra como presidente dessa grande nação no momento em que há um vácuo de lideranças, principalmente no mundo ocidental. Você olha para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para a Itália, você não vê ninguém de peso, né? E os líderes que têm comando nos seus países, que têm autoridade, Xi Jinping na China, Putin na Rússia, estão num enfrentamento tal com o Ocidente que eles não têm capacidade de navegar acima desses conflitos. O Lula tem. E vocês, posso estar enganado, talvez sendo otimista demais, mas eu acho que vocês vão ver o Lula desempenhar um papel que transcende em muitas fronteiras brasileiras. Paulo, aquela entrevista que ele deu para a Time lá, dizendo que a saída para a guerra da Ucrânia era uma saída diplomática, repercutiu no mundo inteirinho. E ele nem presidente era, né? Isso. É isso mesmo, né? A saída tem que ser diplomática. E a Dilma disse uma coisa bem correta também sobre isso, há uns meses atrás. Tem que ser uma saída diplomática em que ninguém seja caracterizado como derrotado. Ninguém que conte, né? Tem que encontrar uma construção em que os Estados Unidos, a Europa, a Rússia não saiam derrotados. A Ucrânia é difícil, né? Porque a Ucrânia se meteu numa enrascada. Mas os três grandes blocos que estão envolvidos nessa guerra têm que encontrar uma solução que possa ser vendável como empate ou até vitória por todos. Entende? Esse é o caminho para uma solução diplomática. E o Brasil poderá contribuir com o Lula, se as partes interessadas quiserem, óbvio. O Brasil não vai se meter a sebo com o Lula de querer entrar num assunto se as partes interessadas não estiverem querendo. Mas se houver disposição, o Lula, junto com outros líderes no mundo, a China, a Turquia, talvez Israel também, podem formar um grupo de países coligados para tentar ajudar a encontrar uma saída pacífica para essa guerra, cuja continuação não pode interessar ninguém, né? É isso.